técnico Rogério Ceni após o duelo com o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Ceni, boa noite. Ao fim do empate, a gente pôde ouvir algumas vaias do torcedor, enfim, acho que foi uma reação imediata ao empate por 2-2. Eu queria que você analisasse esse empate, esse resultado hoje do São Paulo e se as vaias justificam também a atuação da equipe. Foi um jogo que nós começamos um pouquinho assustados, os 5 primeiros minutos, depois entramos bem no jogo, tivemos chances de abrir o marcador, chances claras de abrir o marcador, principalmente aquela com o Nestor, né, que sai na cara do gol. Em seguida nós fizemos um passe forçado, errado, por dentro, onde não é o melhor que a gente tem para se fazer num jogo contra uma equipe que recua bem, tem muita velocidade pelos lados. E aí sofremos o pênalti, que deu uma esfriada no lado psicológico, deu uma caída. Depois o time volta bem e aí pressiona muito no primeiro tempo. Merecidamente faz os gols. Eu acho que se a gente tivesse um pouquinho mais de maturidade, talvez, a gente teria saído de um primeiro tempo com 2-0, com 3-1, poderíamos ter saído uma vantagem maior. Já no segundo tempo, como no último jogo, a gente cai, não tanto como o último jogo, mas a gente também cai de produção. Com o passar de jogos, a repetição das escalações, parece que a gente não consegue mais render os segundos tempos da maneira como a gente rende o primeiro. E quando não mata o jogo no primeiro tempo, acaba sofrendo bastante no segundo. Além do que o Atlético é um ótimo time, com bastante opções, tem o mérito também do adversário, que é um bom adversário. Rogério, tudo bem? Você vem convivendo com muitas lesões e você faz as modificações que são possíveis, né? Hoje, as primeiras modificações que você fez na partida, você tirou o Patrick e o Reinaldo, colocou o Luan e o Luizão. Você acha que isso, de alguma forma, fez com que o São Paulo se retraísse demais? Até tem um lance que mostra o Caleri, em determinado momento, contra 3 adversários e não encosta ninguém nele. E foi mais ou menos depois dessas modificações. Você acha que as modificações tiveram a ver com o São Paulo ter retraído demais ou não? Não, coloca um zagueiro na função, passa o Ferrarese para a função do Rafinha, o Rafinha para a função do Reinaldo, já que o Reinaldo, quando joga na esquerda também, no minuto 70, por aí ele costuma ser trocado, a gente coloca o Wellington no jogo, né, porque é mais jovem. Hoje nós improvisamos o Reinaldo na lateral direita e eu acho que ele rendeu até bem, tanto que um dos gols tem a participação dele, como nós treinamos realmente com essa vinda dele buscando por dentro e fazendo a inversão de jogo. O Rafinha vai para lá já não mais para atacar e sim para marcar. Ele já tinha entrado o Rubens naquele momento, né, pela esquerda, mais defensiva. A gente levanta um pouco a altura, tenta proteger a equipe, já que o Patrick também parecia um pouco cansado, com o Luan e Pablo lado a lado, deixando o Nestor mais de 10 próximo ao Luciano e ao Caleri, né? Mas infelizmente sai o gol num cruzamento onde a defesa está em linha, 4 jogadores em linha, mas tem aquele desvio acho que é no Nestor, se eu não me engano, o desvio, né, na hora da interceptação, e nós tomamos um gol com uma linha de 4, 2 jogadores deles só entrando, numa bola que nós trabalhamos, mostramos até no vídeo hoje de construção, que eles não tinham tanto jogo pelo alto, e sim esse cruzamento em frente à área, né? Infelizmente a gente toma o gol, e aí com 2 volantes postados à frente da zaga, fica realmente mais difícil de você chegar ao empate. Tentamos ainda jogando o Marcos Guilherme por uma ala e o Wellington para outra, para ter a velocidade dos lados. Tentamos com o Igor de 10 se aproximando primeiro do Marcos Guilherme, depois do Bustos com o Caleri. Mas já não tinham mais forças. O final era muito mais para defender o 2-1, realmente para se postar melhor em campo, para não dar chances ao adversário, tentar diminuir as chances do adversário, porque a energia já estava baixando do time. Rogério, boa noite. Queria que você falasse primeiro do resultado, se você acredita que na construção do jogo, como se deu, ele foi justo, e 2, quando a gente observa, claro que não tem uma coisa certa, um método certo, mas geralmente você faz na segunda etapa as modificações antes, em questão de tempo. Antes do tempo? Do tempo que você fez as suas primeiras modificações hoje. Por que você mudou acabou demorando um pouquinho mais? Você sentia que o jogo pedia como estava o time até as modificações, não, é isso? Eu já tinha improvisado bastante para o dia de hoje. Eu não tinha mais muito o que fazer, assim. Eu já tinha feito
a escolha do Reinaldo na direita, que é um que eu já tinha trabalhado uma semana atrás, acho que até comentei com vocês. Né, e eu queria tentar pegar justamente o lado de construção nosso direito para ele, com a perna contrária, já poder ter esse domínio e fazer essa virada no Wellington, né? Era um objetivo que nós tínhamos para fazer uma transição um pouco mais rápida, para trazer um lado de mais habilidade, com Rafinha, com ele, com Nestor na construção, por lado de cá, e tentar fazer pegar o único jogador de velocidade que nós tínhamos em campo, que era o Wellington, para fazer essa... E aí chega um momento que você não tem mais muitas trocas. O que eu queria também ter poder trocar, que nem o Keno e o Coelho, e botar 2 velocistas, puxar contra-ataque. Então, como nós não temos muita alternativa nesse sentido, nós tentamos proteger mais o meio-campo com Luan e Pablo, e na frente dos 3 zagueiros, né, deixando a velocidade pelos lados. Mas, infelizmente, quando a gente está no sentido melhor postado defensivamente, né, com os 2 volantes de marcação que nós temos no elenco, infelizmente, e 3 zagueiros de origem, no caso, né, infelizmente a gente acaba, e bem postado até na área, mas a reação nossa é mais lenta do que a dos 2 jogadores do Atlético que se encontravam na área, acaba fazendo desvio na frente da linha de demarcação nossa. Então a opção foi pelo que a gente via que era possível fazer, que era tentar manter o 2-1. Nós normalmente fazemos substituições para tentar o 3º gol. Hoje nós tentamos fazer uma substituição, vendo que a situação era difícil para alcançar o 3º gol, quando chegou no minuto 75, 78, por aí, né? E aí nós tentamos proteger um pouco mais a defesa, já que o Atlético é um time de muita criatividade, qualidade, variação de jogadas, variação de jogadores, inclusive, né? Boas trocas, substituições, enfim. Tentamos defender o 2-1, infelizmente sofremos o gol. No futebol não tem muito justo ou injusto, acho que foi um jogo parelho, um jogo equilibrado. Se você fosse falar que ia empatar 2 vezes com o Atlético Mineiro antes de começar o campeonato, você acharia justo, porque todos consideravam o Atlético favorito ao título. Precisávamos da vitória, eu acho que seria um passo muito grande para entrar numa vaga de Libertadores. Agora fica mais difícil, mas temos 3 jogos, vamos fazer o nosso melhor. Tem um jogo difícil, né, contra a Fluminense, na próxima rodada. Nós não temos o Nestor na próxima rodada, né, e as pessoas sentiram a ausência dele, vão entender o porquê que ele se sacrifica tanto pelo time. Mas vamos fazer o que nós podemos para tentar um bom resultado com o Fluminense. Rogério, tudo bem? Boa noite. Numa resposta anterior, você falou sobre a queda do time de produção no segundo tempo, falou que foi menos hoje que contra o Atlético, mas que houve a queda. Você já detectou o porquê dessa queda? Existe algum motivo específico para explicar? Por que o time faz assim um bom primeiro tempo, domina o adversário e tem a queda? Cansaço de temporada ou cansaço específico nesse momento da temporada? Alguns jogadores rendem mais fisicamente, outros são mais técnicos e rendem um pouco menos na parte física. O fim de temporada e nos últimos jogos, diferentemente do que a gente fez no meio da temporada, que jogava Sul-Americana com um time, brasileiro com outro, depois ao contrário, né? As Copas com um time e o brasileiro com outro, a gente tem repetido sempre 8, 9 jogadores e às vezes tem improvisado por não ter, caso, né, dessa semana, perder Igor, Vinícius e Moreira, né? Igor Vinícius já dá de algum tempo, Moreira numa cirurgia. Aí a gente começa a ver o jogo, os 2 laterais esquerdos em campo, né? Não tinha uma troca na lateral esquerda, na lateral direita já não tinha mais nenhum lateral direito, ou seja, o fim da temporada vai cobrando um preço e você paga. Por isso que nós temos que aproveitar enquanto a energia está alta para tentar fazer os gols. Mas repito que o Atlético também é um adversário que tem bastante qualidade. Rogério, boa noite. É mais uma sensação, às vezes nos jogos do São Paulo, eu sinto que o São Paulo às vezes tem mais dificuldade, curiosamente fica mais vulnerável quando se defende mais próximo do próprio gol. Até quero que você entenda o que eu estou querendo dizer. É uma sensação apenas ou de fato é algo que você está tentando trabalhar? Até pegando carona no que o Edu falou, tem a ver com o cansaço, isso, de um segundo tempo, o time já está na frente do placar, dá um passo para trás e aí tem que se defender mais próximo e acaba sofrendo isso? Primeiro, nós não demos o passo para trás porque nós queremos.
Nós damos o passo para trás porque somos empurrados para trás por uma equipe que joga dessa maneira, que tem qualidade técnica para jogar. Segundo, eu não gosto de defender perto do meu gol. Mas quando eu não tenho o Diego para jogar aberto, para marcar individual, que é um cara que tem velocidade, e Léo para marcar os dois pontas, para arriscar uma marcação individualizada e pressionar alto, eu tenho que baixar as linhas. Porque se eu não baixar as linhas, o Keno pega mano a mano contra o Ferrarese e leva dentro do gol. Né? Então, do lado de cá, o Léo já tem essa característica, por isso os zagueiros velozes propiciam a você jogar numa marcação mais alta e jogar 1 contra 1. Quando nós não temos os zagueiros mais velozes, os jogadores mais rápidos. Igor Vinícius é um jogador rápido, de recomposição rápida. Ou seja, características do time fazem com que você baixe as linhas para não sofrer num contra 1, como foi o primeiro gol. Uma bola lançada longa, 1 contra 1, cruzamento para trás, chuta sem querer, acho que pega na mão do Pablo e propicia a chance do primeiro gol. É característica dos jogadores que nós temos no elenco. Você tem que arriscar um pouco mais ou um pouco menos na hora de pressionar. Rogério, boa noite. Queria que você falasse sobre a opção pelo Ferrarese hoje. E ele foi bastante importante ali no primeiro tempo, na saída de bola e tal. Se foi especificamente por isso, e por que no segundo tempo não teve essa mesma eficiência, essa tentativa? E queria que você também analisasse a oscilação que o São Paulo teve o ano inteiro. Vinha de 3 vitórias agora, é um empate, tem a ver com cansaço, como já falaram aqui. Por que o São Paulo oscila tanto? Eu não sei se tem algum time que ganhou as últimas 4 partidas no Brasileiro seguidos. Talvez tenha que olhar aqui na tabela para saber. Não sei se tem as últimas 4. Como você falou que nós ganhamos as últimas 3, empatamos hoje. Então nós fizemos 10 pontos em 12 e estamos oscilando. Tem gente que deve estar oscilando mais que a gente, eu não tenho certeza. Na temporada o São Paulo chegou em todos os jogos, nas finais, com exceção da Copa do Brasil. Se vocês acham que isso é oscilação, eu acho que a gente oscila muito dentro de um mesmo jogo. Isso sim, a gente oscila bastante. Às vezes faz jogos bons, nem sempre consegue repetir bons jogos, mas é um time que compete quase sempre dentro do seu limite, dentro da sua capacidade técnica, capacidade de elenco que nós temos, né? O que mais você perguntou para mim? Ferrarese, porque ele é destro e eu já tinha o Reinaldo de canhoto do lado de lá. Se eu venho com o Luizão, mas eu queria que o Rafinha ocupasse mais esse espaço centralizado, Pablo fosse mais para a esquerda, Rafinha entrasse um pouco mais e desse equilíbrio com Ferrarese e Léo, um canhoto e um destro. Ele fez alguns lançamentos bons, também fez aquele lançamento onde origina o gol o passe mais longo que ele fez, que era a distância, o ponto mais longo entre ele e Caleri, quando tinha opções melhores, mas é uma escolha do atleta. Eu prefiro não jogar tanto por dentro contra um time com o Atlético, repito, porque tem muita velocidade pelos lados, então jogar pelos lados é mais seguro, né? Eu acho que teve bons momentos, teve coisas boas, coisas que precisa melhorar como o time no geral, como um todo. Rogério, boa noite de novo. Vou retomar o cansaço, mas um cansaço emocional. A gente sente que vocês estão, de certa forma, quase exaustos, né? Só para não falar que vocês estão. A gente vê pelo semblante de vocês, pela temporada que foi, pelo número alto de jogos, 73 ou 74 hoje. Esse cansaço emocional também está pesando, você acredita, para o time nas partidas? E talvez até para suportar esse fim de temporada, que parece exaustivo até para quem está de fora? Eu acho que essa é uma profissão ainda muito que traz muita satisfação, né? Tem gente que trabalha em outras coisas o dia inteiro também e também sofre as suas pressões, cada um no seu tipo de trabalho. É uma profissão ainda que remunera muito bem, mas como todo trabalhador em qualquer profissão, você também está exposto à pressão psicológica, ao resultado, a entregar. As pessoas querem títulos, né? Talvez elas não se preparam para títulos, mas elas sempre querem títulos, né? E às vezes você se frustra por não ter conseguido na grande oportunidade que teve. E o emocional, logicamente, também existe esse cansaço emocional, não tenha dúvida. Em qualquer profissão, bem remunerada ou não tão bem remunerada, que tenha uma pressão pública ou que seja uma onde você tenha 2, 3 companheiros de trabalho, mas você sofre essa pressão, às vezes em casa, familiar e tudo, né? Em todas as profissões existe essa pressão. Eu acho que pesa um pouco o emocional, mas as pernas pesam mais ainda do que o emocional. Rogério, boa noite.
A formação que você utilizou no segundo tempo, depois que teve o Rafinha mais aberto e aí o Ferrarese, Luizão Sim. e Léo, é algo que você já pensa, de repente, para o jogo contra o Fluminense, ou a sua ideia é continuar com o Reinaldo improvisado? Não, eu não gosto de jogar com o Rafinha em linha de 5. Eu só coloquei ele porque ele era o jogador da posição que podia melhor. Eu nem pedi para ele atacar, e sim era muito mais para defender com relação ao Rubens e liberar mais o Wellington para atacar do outro lado. Não, por exemplo, naquele momento já estava Luan e Pablo dentro de campo, não dá para jogar com 2 volantes, ainda assim, principalmente na condição física que o Luan se encontra. Isso, eu não sei se de repente pode alguém retornar da parte de fisioterapia, né? Mas ainda vamos estudar quinta e sexta, nos treinos de quinta e sexta, para ver como a gente arma a equipe. Hoje eu não tenho nem noção ainda do que nós vamos fazer contra o Fluminense. Tenho só a certeza da ausência do Nestor, né? Que tomou o 3º cartão amarelo. A partir de quinta, quer dizer, a partir de amanhã começamos a pensar, a partir de quinta começamos a tentar executar, olhar e ver o que é melhor para jogar contra o Fluminense. Rogério, tudo bem? Boa noite. A gente falou bastante aqui do jogo, né, e sobre um pouco do futuro aqui no Brasileirão. Se me permite, eu gostaria de perguntar de um jogador, né, que pode voltar ao São Paulo, que é o Lisiero. Saíram algumas notícias recentemente de que o São Paulo foi informado que o Inter não vai comprá-lo. Não sei se você já tem essa informação. Como você não tem, seria um jogador que, se retornasse, serviria para o seu elenco no ano que vem? Obrigado. Todo jogador que pertence ao São Paulo retornar ao clube, já trabalhou com a gente no ano passado, né? No ano passado apareceu essa oportunidade do Inter querendo o Lisiero, o clube querendo aliviar a folha de pagamento, liberou o jogador para o Internacional, está de volta, vai ser, se ele voltar realmente como você está me falando, não fui comunicado com relação a isso. É mais um jogador para entrar no elenco e a gente analisar, ver qual a vontade dele, a do clube, mas é um jogador que tem qualidade técnica, jogou comigo, né, durante os 2 meses que eu finalizei do ano de 2017. Não, gente. 2021 ele finalizou, jogou alguns jogos. Não é um primeiro volante, mas é um jogador que tem bom passe, boa característica. Vai ser avaliado como um todo o elenco, como será para o ano que vem. Rogério, hoje o São Paulo teve 9 desfalques, né? O Arboleda, você estava prevendo relacioná-lo, não conseguiu, ele foi para o Equador, e são 9 desfalques. Você já trabalha com a possibilidade de nenhum desses jogadores voltarem até a reta final desse Campeonato Brasileiro? Como que está isso? Você acha que algum desses jogadores vai se recuperar a tempo de ajudar o São Paulo nessa reta final decisiva, ou está difícil? Eu trabalho com a hipótese de não voltar ninguém. Acho que é bem possível, não é absurdo que não volte ninguém. O tempo é bem curto, né? Hoje já estamos dia 2 praticamente, né? O campeonato acaba em 11 dias, né? Alguns, se ficar um pouco mais tempo parado, precisa de um pouco de treinamento. O Arboleda foi um pedido do treinador da seleção do Equador e eu achei justo liberá-lo porque ele ainda não está 100% nas condições e eu acho que é uma Copa do Mundo. Ele é um jogador que sempre, ao menos com nós aqui da comissão, sempre foi correto, trabalhador, e eles têm um amistoso no sábado lá. Um amistoso eu acho que pode fazer um teste melhor para ele, seria um prêmio até para ele, não é garantido sempre que o Equador vai a uma Copa do Mundo e também ele já tem 31 anos, né? E de retornos, pode acontecer sim. A gente não tem mais retornos, tem mais o desfalque do Nestor, o Rodriguinho também não treinou essa semana, com dor nas costas, acho que foi, né, Felipe? O grupo que tem estava todo convocado hoje, foi cortado o Juan, mas são esses 22 jogadores de linha que estão treinando, menos um que é o Nestor, 21 jogadores, a princípio para esses 3 jogos. Pode ser que algum deles tenha alguma melhora e possa treinar quinta-feira, né? A gente fica no aguardo aí do departamento médico para ver se há a liberação de algum atleta, se há a possibilidade de contar com mais algum jogador, senão dentro desses que nós tivemos hoje no banco, praticamente é formado
o time para sábado no jogo contra o Fluminense. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos pela presença.